Graças e paz, queridos. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar, nos preparando para a exposição da palavra de Deus. E pedir também para que Deus ilumine a igreja. As crianças, para nós orarmos. Oremos ao Senhor Deus, nós falamos contigo através das canções, através das orações, e agora, ó Pai, pedimos para que o Senhor fale conosco, fale, Senhor, aos corações das crianças, que o Senhor já possa, desde a eternidade, selar no coração, ó Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, e pedimos também, Pai, que o Senhor use a professora como instrumento, ó Pai, para a transmissão dessas verdades santas e benditas necessárias para a salvação. Rogamos também pela vida da Tua igreja que se encontra aqui nesse lugar, para aqueles que ficarão no templo ouvindo a exposição da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo iluminar a mente e também venha, Senhor, pôr fogo no coração, para ouvir a Tua palavra, entender e praticar, ó Deus, para a glória do Teu nome, a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos meditar do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua grandeza, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que a palavra do Senhor possa gerar frutos nos nossos corações para a salvação, santificação e edificação. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, eu acho interessante como na cultura norte-americana parece haver um fascínio por temas como zumbis. Você tem várias séries, como por exemplo a famosa série The Walking Dead. Não sei quantos aqui conhecem, quantos acompanham. Alguém aqui conhece essa série dos zumbis, The Walking Dead? É uma série bem interessante, né? Eu no início tive muita dificuldade, porque é bem... tem que ter um pouquinho de estômago, né? Mas depois você vai se acostumando com isso, né? Não somente o The Walking Dead, mas você também tem Guerra Mundial Z, que eu gostei muito, estou aguardando o segundo. E também o famoso filme do Will Smith chamado Eu Sou a Lenda, né? Que também fala um pouquinho sobre essa questão, né, de zumbis, né?
Parece que o americano tem um fascínio muito grande por essa temática. E eu acho interessante que a ideia do zumbi é a ideia do morto-vivo, né? Geralmente você tem, por exemplo, no The Walking Dead ou outros filmes que tratam dessa mesma temática, dificilmente as pessoas conseguem explicar, né, o porquê que algumas pessoas foram contaminadas. Geralmente tem-se como hipótese uma questão, de repente, de uma contaminação e que, de alguma maneira, transmitido, seja lá por mordida, ou no filme The Walking Dead você tem o desenvolvimento, né, desse vírus, não apenas a pessoa que é mordida, mas depois todo ser humano que morre acaba voltando a viver, né, apenas com funções biológicas, assim, animais, e perde a questão da racionalidade, mas você vê claramente que a ideia do zumbi é a ideia do indivíduo que tem as funções biológicas animais ali vivas, mas a parte humana, racional, de consciência, não existe. É interessante, né, esse texto que nós acabamos de ler, que é uma carta do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso, uma igreja, né, que é situada ali naquela região da atual Turquia. Você tem essa carta direcionada para igrejas nessa localidade da Ásia Menor, provavelmente escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. Se você der uma olhada no capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Muitos textos originais, manuscritos antigos, você não tem essa expressão em Éfeso. Portanto, isso leva muitos comentaristas bíblicos a concluírem que tratava-se de uma carta circular, escrita para mais de uma comunidade, e quando era lida, né, a pessoa que estava fazendo a leitura da carta falava o nome da comunidade local. Então, essa carta escrita para a comunidade ali na Ásia, no caso, a tradição colocou como em Éfeso. Nós temos Paulo tratando de um assunto bem interessante, que é da unidade de judeus e gentios através da cruz de Cristo. No capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo faz uma apresentação. Do verso 3 ao verso 14, você vê Paulo falando sobre a salvação como obra exclusiva da graça de Deus, sendo aqui que você percebe claramente a ação da Santíssima Trindade na salvação do homem. Você tem o Pai que escolhe um povo para si, você tem o Filho que morre em substituição pelos pecados, e você vê do verso 13 e verso 14, Paulo falando que esta verdade de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e que Cristo morreu por nós. Isso foi feito, a morte de Cristo, há mais de 2000 anos atrás. E Paulo então explica como que essa obra se achega até nós, por meio da ação do Espírito Santo, que quando nós professamos a nossa fé nesse Cristo ressuscitado, Ele nos sela, Ele nos batiza, Ele é dado para nós como penhor, ou seja, como garantia da nossa redenção. Então, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, Paulo ele vai tratar exatamente sobre essa questão da unidade dos judeus e dos gentios, mas antes ele coloca a situação dos judeus e dos gentios diante de Deus. E é o tema da nossa meditação nessa noite: o poder destruidor do pecado e a solução da raça humana. O poder destruidor do pecado e a solução da raça humana. Qual é a primeira verdade, então, dessa parte aqui do texto que nós acabamos de ler, dessas perícopes, dessas delimitações que foram lidas? E eu enxergo aqui 3 verdades, 3 delimitações, e a primeira delas nós encontramos aqui do verso 1 ao verso 3, que vai falar exatamente sobre a herança do pecado é a morte e escravidão. Ou seja, a herança do pecado
é morte e escravidão. O texto, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e acompanhem comigo, começa dizendo: ele vos deu vida. Nos manuscritos antigos e até mesmo no texto no grego, eu não sei se alguém aqui está com a NVI, não aparece essa expressão, ele vos deu vida. Porque há uma beleza aqui na estrutura do texto que na nossa versão ARA, né, que é a versão que nós adotamos, Almeida atualizada, ela acaba antecipando algo que Paulo só vai mostrar posteriormente, depois lá no verso 4. Porque a ideia que Paulo tem aqui do verso 1 ao verso 3 é apresentar a situação do homem sem Deus. Então esse ele vos deu vida, na verdade, quando você pega a NVI, vai estar escrito: e vocês estavam ou andavam mortos em delitos e pecados. Há uma omissão dessa expressão porque ela não aparece no texto grego. Mas independente, não existe um erro aqui. O que existe é uma antecipação de uma informação que, ao meu ver, é desnecessária, porque tira a beleza do texto, que é primeiramente mostrar a situação do ser humano sem Deus. Então o texto diz que estava vós mortos nos vossos delitos e pecados. Bem, a ideia aqui é apresentar a situação da raça humana. Você percebe claramente que o texto vai trabalhando vós e nós. Quando ele está fazendo essa referência a vós, é Paulo falando dos gentios, daqueles que não são judeus. Então ele está dizendo o seguinte: vocês, gentios, vocês que não são judeus, estavam mortos em vossos delitos e pecados. Um grande comentarista bíblico chamado John Stott, ele vai dizer o seguinte, que é um quadro da condição humana universal. Pois Paulo ele não só está trabalhando com vós, mas ele também está trabalhando com nós. Pode perceber que ele vai dizer: vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o texto ele prossegue, né, a semelhança do que nós falamos aqui na introdução. Qual é a situação do homem aqui? De morte. É parecido com esses filmes, né? Essa série, The Walking Dead, Guerra Mundial Z. O que nós encontramos aqui? São pessoas que, a despeito de estarem andando, se movimentando, elas estão o quê? Espiritualmente mortas. Um outro comentarista bíblico chamado Wisber, ele diz o seguinte: assim como uma pessoa fisicamente morta não consegue reagir a estímulos aplicados ao corpo, também a pessoa espiritualmente morta não consegue reagir às coisas espirituais. O que o autor quer colocar aqui é o seguinte, irmãos: por causa do nosso pecado, nós não conseguimos entender a mensagem de Deus. Nós encontramos muitas pessoas dizendo assim: mas eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho livre-arbítrio. Olha, livre-arbítrio seria a capacidade livre de você fazer escolhas, sem nenhuma força inclinando você para uma coisa A ou para uma coisa B. O texto aqui é bem claro que o homem não tem livre-arbítrio. O texto está dizendo bem claro que o homem, por conta do pecado cometido lá no Jardim do Éden, ou seja, por causa do pecado de Adão, e nós estávamos em Adão, a Bíblia nos revela isso. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja bem, um grande pensador, filósofo do século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que o ser humano nasce bom, e é a sociedade que deforma, é a sociedade que corrompe o ser humano. Mas à luz das Sagradas Escrituras, todos nós estávamos em Adão. O pecado, a escolha de Adão é o pecado da humanidade, de modo que, ainda que o ser humano tenha a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, quando se trata de escolha espiritual acerca de Deus, o homem ele possui uma vontade inclinada para o pecado. Se o homem tivesse o livre-arbítrio, como muitas pessoas falam,
Não precisava Jesus Cristo morrer e nem necessitava Deus de derramar a sua graça sobre a humanidade. Bastava colocar os 10 mandamentos, o ser humano poderia optar em viver os 10 mandamentos. Se o homem tem livre-arbítrio como é colocado, então existem pessoas com possibilidade de viver sem pecar. Tem livre-arbítrio? Tem. Então não peca, vive sem pecar. Ah, não consigo. Então tem um sem vergonha. Tem livre-arbítrio e não quer deixar de pecar? Mas não, irmãos. A questão é que o ser humano, ele está espiritualmente morto. E Paulo quer pintar esse quadro de uma forma muito forte e drástica para mostrar para vocês a consequência do pecado. O pecado, ele não é um tombo. O pecado não é um escorregão. O pecado não é um mau exemplo. O pecado é morte espiritual. Quando você vai no enterro, quando você vai participar de um ofício fúnebre, você vê ali um cadáver. E a morte é algo trágico mesmo. Aquele cadáver, se você falar mal dele, ele não vai poder reagir, porque ele não está escutando. Se você catucar, ele não vai fazer nada, porque ele não vai sentir nada. E se ele fizer alguma coisa, corre, meu amigo, que tem alguma coisa estranha. Mas a verdade, irmãos, a verdade é que Paulo, ele usa o exemplo do cadáver para mostrar a situação do homem sem Deus. O que a Bíblia diz? Que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. É por isso que muitas pessoas, você vai falar do Evangelho, ela vai ouvir uma canção que toca no teu coração, mas ela não vai sentir nada. Eu não estou dizendo que o indivíduo não tenha capacidade de fazer escolha responsável. O que eu estou dizendo é que toda decisão, toda escolha do homem é a escolha de um homem caído, inclinado para o pecado. Ele não consegue ter o seu árbitro livre. Porque livre-arbítrio é isso. Ele consegue fazer juízo de uma forma livre. E o ser humano sempre é condicionado à sua natureza. Ele tem liberdade, mas uma liberdade de uma natureza caída. Por isso ele não consegue deixar de pecar. Por isso ele está morto, de acordo com a análise do apóstolo Paulo. Mas não apenas morto, como aqueles zumbis do filme The Walking Dead. Você vê claramente que às vezes tinha pessoas que queriam, não, mas eu tenho esperança de que ela está entendendo o que eu estou dizendo. Mas não, é um zumbi, não tem, está morto, não tem nada, só anda, come e bebe. Muita gente é assim, irmãos, come, bebe, a despeito de conversar contigo, a despeito de falar coisas bacanas, bater um papo, espiritualmente está morto. Espiritualmente está morto. Mas não apenas isso. Paulo vai dizer que o homem não está apenas morto, mas ele também é escravo. Ora, eu nunca vi um escravo dizendo assim, hoje eu estou com enxaqueca e não vou trabalhar. Hoje eu não estou afim de ir lá para a plantação, estou afim, não estou, hoje eu não estou legal, não estou me sentindo bem. O escravo, ele não tem o quê? Vontade própria. Por quê? Porque ele faz a vontade do seu Senhor. João capítulo 8, verso 34, Paulo vai dizer, Jesus, quem comete pecado é escravo do pecado. É por isso que Jesus vai dizer depois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, como dono daquele escravo, se ele disser, eu estou te libertando, você está livre. Portanto, irmãos, o homem, além de ele estar morto espiritualmente, ele é totalmente escravo. E ele é escravo de quem? Do pecado. Ele faz aquilo que o coração dele inclina ele a fazer. Ele obedece os seus estímulos e seus instintos. O homem está totalmente dominado por si mesmo. Mas não apenas isso. Ele vai dizer que nós andamos segundo o curso desse mundo. Ele diz o seguinte, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que nós, antes de experimentarmos a graça, aqui no caso Paulo estava dizendo dos gentios, eles viviam de acordo com o sistema, de acordo com o mundo. E ele aqui, Paulo, ele não desconsidera que esse mundo é regido por seres espirituais, por potestades. No caso aqui, ele está dizendo acerca de Satanás. Esse mundo que nós vivemos
é um mundo dominado por Satanás, um mundo secularizado, um mundo relativista, um mundo antropocêntrico, onde coloca o homem no centro de todas as coisas, um mundo hedonista, onde você valoriza o que te dá prazer em detrimento do que é certo, do que é verdade, um mundo materialista, onde nós valorizamos muito mais o ter do que o ser, um mundo cujo nós estamos vendo crescendo no Brasil, que defende a ideologia de gênero, que defende sistemas totalitários, que defende sistemas que são contrários a Deus. Tudo que nós encontramos presente no mundo, que faz oposição às verdades de Deus, que faz oposição ao homem como imagem e semelhança de Deus, é um mundo caído, dominado por Satanás, cuja sua missão é fazer guerra o tempo todo àqueles que fazem parte da raça humana. Guerra essa que começou lá no Jardim do Éden, profetizada por Deus a Eva, dizendo que um dia a semente daquela mulher, daquele cujo Satanás ia ao longo da história tentar sempre destruir, esmagaria a cabeça da serpente. Ora, meus queridos irmãos, o texto diz que éramos filhos da desobediência. Desobediência é essa que você encontra em Gênesis capítulo 2, verso 17. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse isso para Adão. E Adão, certamente, ele fez o oposto. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse pecado cometido por Adão tem sido cometido diariamente por nós. O pecado da desobediência. Ao ponto de Paulo dizer em Romanos 3, verso 10, que não há um justo sequer. Ninguém. Desde Adão, nenhum ser humano conseguiu viver sem pecar. O pecado não é algo que aparece na vida do indivíduo quando ele atinge a idade da razão. Até mesmo uma criança no ventre da mãe, até mesmo uma criança linda que acabou de nascer, ela tem o pecado. Ela carrega o pecado. Ela é filha de Adão. Ela é alguém que já nasce debaixo da ira de Deus. João Calvino vai dizer acerca da ira de Deus. Ele declara a todos os homens, sem exceção, quer judeus, quer gentios, como sendo culpados até que sejam libertados em Cristo, de modo que fora de Cristo não há justiça alguma, nem salvação, em suma, nem mérito. Aqui é uma coisa que é muito forte, irmãos. Nós ouvimos constantemente pessoas dizendo que Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado. Como se fosse possível odiar o pecado sem odiar o pecador. Há muitas frases de efeito evangélicas que não têm base bíblica. Veja, por exemplo, o que está no Salmo 11, verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Ele não está dizendo que abomina a prática do ímpio, ele está dizendo que abomina a alma do ímpio. Olha o que está lá, por exemplo, em Provérbios 6,16. O que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Um outro texto que diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Você vai ver ao longo da Bíblia Deus abominando o pecador. Por que Deus abomina o pecador? Porque não há como tirar o pecado do pecador. O pecado, conforme foi trabalhada hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, a questão do mal, o debate que houve aqui pela manhã, não há, irmão, o pecado, o mal não é uma entidade à parte, porque se Deus pudesse, assim dizendo, separar o pecado do pecador, Ele não precisaria matar o seu filho, bastava Ele destruir o pecado. A grande verdade é que Deus é santo, é justo. Paulo diz que nós somos filhos da ira e da desobediência,
por natureza, o que está no verso 3, olha lá, entre os quais também todos nós, ele está se incluindo, dizendo que não apenas os gentios, mas ele também como judeu, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, aquilo que eu falei, a escravidão, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza, éramos por origem, filhos da ira, como também os demais. Não há nada aqui no texto dizendo que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Ele está dizendo que odeia o pecado e o pecador. Então, qual é a consequência do pecado? Ou melhor, vindo para o texto, para o tema, o poder destruidor do pecado e a solução para a raça humana. Qual é o poder destruidor do pecado? A herança do pecado é morte e escravidão. Então aqui Paulo está pintando o quadro, nos mostrando. Estávamos mortos e éramos escravos. Escravos de nós mesmos e escravos dos demônios. A situação do homem sem Deus é de escravo de si mesmo e escravo do sistema. É por isso, irmão, que nós vemos pessoas levantando bandeiras de coisas ridículas. Ridículas. Que nós olhamos assim, não dá para entender como o indivíduo consegue defender determinadas práticas. Não tem como entender na sã consciência, numa lógica, num bom senso, como pessoas levantam bandeiras, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Não há como, sem que nós entendamos perfeitamente que isso está em harmonia com um sistema dominado por Satanás. Porém, qual é a segunda verdade que o texto nos revela? É o que está do verso 4 ao verso 9. O que Deus fez por nós. Qual é a solução da raça humana? A solução da raça humana é o que Deus fez por nós. No verso 4, o que ele vai dizer? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui há um paradoxo. Aqui é um paradoxo tremendo. Porque ao mesmo tempo que Deus odeia o pecador, o texto está nos dizendo que Ele usou de misericórdia e nos amou. E aonde é que nós encontramos esse paradoxo na Bíblia? Na cruz. Na cruz nós encontramos a espada de Deus e ao mesmo tempo o seu coração aberto para amar. Na cruz do Calvário nós encontramos a justiça de Deus e o amor de Deus. Ora, é exatamente porque Deus não separa o pecador do pecado, é exatamente porque o pecado é algo que está em nós, de maneira que não tem como separar para destruí-lo. Foi exatamente por causa disso que Jesus Cristo precisou se encarnar e assumir o nosso pecado para que a ira divina, para que a santidade divina fosse despejada sobre o seu próprio Filho, a fim de que nós não fôssemos condenados. Exatamente porque não há como separar o pecado do pecador. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele assume o pecado da prostituta, Ele assume o pecado dos corruptos, Ele assume o pecado do pedófilo, Ele assume o pecado do homicida, Ele assume o pecado da humanidade, de modo que na cruz do Calvário Ele se faz de maldição, de maneira que a ira divina que era para recair sobre nós, um Deus santo, 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 que deveria despejar sobre cada um de nós a sua ira e justamente nos mandar para o inferno, Ele faz isso com o seu próprio Filho. É por isso que em Isaías 53, verso 10, ele vai dizer: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus se agradou em matar o seu próprio Filho. Porque, por causa da morte de Jesus, você está aqui hoje, vivo, na presença dEle. William Hendricks vai dizer: Paulo atribui a dramática e maravilhosa mudança que lhe acontecera a ele próprio e aos demais, a misericórdia e ao amor e a graça de Deus. A estrutura desse texto aqui é maravilhosa. Dentro da exegese bíblica, há uma figura
de linguagem que nós chamamos de quiasmo. Uma estrutura que forma um X no texto, quando nós fazemos análise exegética. O que nós encontramos aqui? Você poderia colocar, por exemplo, numa coluna à tua direita, morte e escravidão. E aí você vai colocar numa coluna à tua esquerda o que Deus faz para inverter a situação. No lugar de morte, Ele ressuscita. E no lugar de escravidão, Ele te torna rei. E qual é o centro na estrutura? Se você vê, há um X no texto. No centro existe o verso 4, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja agora o que está no verso 5, formando o inverso do que está no verso 1. E estando nós mortos, agora sim, ele fala da vida. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Há aqui uma inversão da nossa situação sem Deus. A nossa situação sem Deus era de morte. Qual é o centro desse X? Misericórdia e amor. A misericórdia e o amor de Deus. Invertendo a nossa consequência do pecado, que é morte, o que ele faz no verso 5? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E essa vida só pode ser em Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Agora, olha o verso 6. Faz inversão ao que está lá em cima, no verso 3 da nossa situação. Olha o que está no verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos faz o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que o texto está nos mostrando, irmão? O texto está nos mostrando o que Deus fez por nós. Por meio da sua graça, do amor e da misericórdia, Ele nos tira do estado de morte. Ou seja, você deixa de ser um zumbi, um morto-vivo, e passa a ser gente, humano novamente. Mas Ele não te deixa no cemitério existencial. Ele não te ressuscita para você ficar no cemitério. Ele te ressuscita para te transportar para o reino dele. Ele te tira do cemitério, Ele te tira da sepultura e te transporta, te eleva para ao lado do trono do Pai. E aqui é um grande mistério, irmãos. Que mistério é esse? Por que nós estamos ao lado do trono do Pai? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Da mesma maneira que você estava em Adão, e quando Adão pecou, você experimentou a morte, Cristo, nós estamos em Cristo. Há uma união mística, representada, celebrada pela Santa Ceia, de que estamos em Cristo. Estamos ali agrupados em Cristo, estamos enxertados em Jesus. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos. E da mesma maneira que Jesus foi elevado para ao lado do trono do Pai, eu e você, nós também já estamos pela fé em Cristo Jesus, ao lado do trono de Deus, reinando sobre principados e potestades. Estamos à destra do Pai também com Cristo. Por isso estamos acima de todas as questões espirituais. Por isso que o crente não precisa ter medo de nada, de olho gordo, de mandiga, de magia, não precisa ter medo de inveja, porque nós estamos acima de todas as coisas, porque estamos em Jesus. Por isso nós proclamamos, dentro da teologia reformada, o já e o ainda não. Já ressuscitei e já estou à destra de Deus. Mas ainda não se manifestou plenamente todas essas coisas, porque Ele vai se manifestar num tempo escatológico. Mas já estamos vivos e já estamos reinando com Cristo. Esse texto é lindo, irmãos, tanto na sua verdade teológica quanto na sua estrutura. Ele vai dizer, no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Tudo isso o que Deus faz? Para que Deus faz? Para que a igreja no futuro, na eternidade, possa celebrar pelos séculos e séculos a graça divina. Quando eu era novinho, eu ficava ouvindo as pessoas dizendo assim: quando a gente morrer e estiver lá na presença de Deus, a gente não vai lembrar das coisas que... Irmão, depois que a gente morre e está com Cristo Jesus, se você esquecer das coisas, você está sofrendo de Alzheimer. Porque não tem como você celebrar a graça de Deus se você não sabe de onde que você veio. Você só pode celebrar a graça e a misericórdia de Deus que foi aplicada sobre a tua vida se você lembrar e entender perfeitamente de onde Deus te tirou. Mas eu vou ficar lembrando de quem ficou. Meu querido, a tua mente vai ser de Cristo. Será outra mente. Da mesma maneira que a tua mente já mudou aqui quando você teve o encontro com Jesus, lá a tua mente vai ser ampliada. Por isso, irmãos, por que Deus faz isso? Porque a sua igreja o adorará pelos séculos sem fim. Verso 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui é uma coisa tremenda, irmãos, que essas verdades, elas não são frutos da nossa boa obra. Ora, nós ressuscitamos, nós somos libertos, não por causa da minha religiosidade, não por causa daquilo que eu fiz para impressionar a divindade. Em toda religião, e eu costumo dizer que existem apenas duas religiões no mundo. Das diversas religiões, elas podem ser agrupadas em apenas duas: daqueles que confiam em si mesmo para a salvação e daqueles que confiam apenas na graça. Algumas pessoas vão dizer: suba monte, faça jejum, faça campanha, dê dízimo, acenda a vela, atravessa a ponte de joelho. E outros vão dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pobre e pecador, seja propício a mim, Senhor. Alguns vão dizer: mas eu dou dízimo, mas eu estou todo domingo, mas eu estou na EBD, mas eu evangelizo, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Outros vão dizer: Senhor, eu sou um crente sem vergonha, eu sou alguém que nem sequer mereço estar na tua presença, como diz o apóstolo Pedro, quando Cristo fez o milagre: se afaste de mim que sou homem pecador. E é esse que entende quem de fato é que encontra a graça diante de Deus. É a graça de Deus. Por isso, se por um lado a religião fala que é o homem que vai em busca de Deus, a Bíblia nos fala: é Deus que vem ao encontro do homem. Deus nos ressuscita. Lá em João 5,25, Jesus disse: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Essa verdade é uma verdade que nós experimentamos pela fé. E aqui é uma grande discussão, irmãos. O verso 8 é um verso que causa muito debate. Algumas pessoas vão dizer que essa expressão que está no verso 8, isto não vem de vós. Uns vão dizer: isto é a fé. Outros vão dizer: não, isto é a graça. Ora, nós na língua portuguesa nós temos dois gêneros, masculino e feminino. Mas no grego você tem masculino, feminino e neutro. Então existe aqui uma questão de concordância. Por exemplo, a palavra graça é uma palavra grega que é feminina, charis. A palavra fé é a palavra pisteus, que também é uma palavra feminina. Agora, o pronome isto, ele é um pronome neutro, que não concorda nem com graça, nem com fé. Porque, na verdade, o que o texto está querendo nos mostrar é que isto, ou seja, todo o processo, não vem de nós, mas vem de Deus. Não apenas a graça, nem a fé, apenas, mas tudo vem de Deus.
De modo que você é salvo pela graça, e nem mesmo a fé que você tem nesse Deus, cujo essa obra de salvação você consegue alcançar, nem isso vem de você, seu miserável. Vem do Senhor. Para que vem de Deus? Para que você não possa dizer, eu entendi mais do que aquele outro que não estudou direito. De repente, uma pessoa que tem um pouquinho mais de capacidade intelectual pode arrogar para si, eu entendi, por isso que eu sou salvo. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que nem a graça, nem mesmo a fé. O próprio Jesus na própria Bíblia vai dizer que Ele é o autor e consumador da fé. Nem mesmo a fé é tua, irmão. Vem de Deus. Você nasceu pobre, cego e nu. Tudo vem do Senhor, para que a glória seja dele, para que a glória seja de Deus e não nossa. Ele vai dizer no verso 9: não de obras para que ninguém se glorie. Não vem do que você faz para você dizer, mas eu sou salvo porque eu fiz isso. Quando você chegar diante do trono de Deus, você não poderá dizer, deixa eu entrar aí. Mas por quê? Porque eu ajudei uma pessoa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nada, irmão, nada do que você faz pode impressionar a Deus, porque a exigência de Deus para que você seja salvo é perfeição. Perfeição. Se você quer salvação, quer vida eterna, seja perfeito. E se você acha que você pode ser perfeito, basta você avaliar os 10 mandamentos ali e ver se você consegue se enquadrar. Eu garanto que nos 2 primeiros você já fica reprovado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Duvido, irmão. Quantas vezes você bota alguma coisa no lugar do Senhor? Guarda o dia do Senhor. Não matarás. Meu Deus. Você nunca falou assim, morra. Estou com ódio. Não adulterarás. Nunca viu aquele homem? Nossa. Que tanquinho. Que barriga de tanquinho. É o artista bonitão. O artista é bonito. A Sara ficou até nervosa ali. O artista é bonito. Aí você não, só estou apreciando. Valeu, irmão, valeu. É homem dos outros, é mulher dos outros. Então, meu querido, se você colocar os 10 mandamentos, você já fica praticamente reprovado diante dele. Porque, na verdade, irmãos, não há o que fazer para alcançarmos a salvação no sentido de comprá-la, somente pela graça. Somente pela graça. Terceira e última verdade que o texto nos apresenta é a verdade daquilo que Deus opera por meio de nós. É a verdade do que Deus opera por meio de nós. Primeira verdade, a consequência do pecado é morte e escravidão. Segunda verdade, aquilo que Deus faz por nós. E a terceira verdade é o que está no verso 10, é o que Deus opera por meio de nós. Então, o terceiro ponto, o que Deus opera por nós. Verso 10 diz, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então percebem o seguinte, irmãos. Há uma discussão que dizem, mas Paulo não concorda com Tiago, porque Paulo diz que a salvação é pela fé e Tiago diz que não há fé sem obras. Não é isso? Só que Paulo está dizendo o seguinte, diante de Deus, nós somos justificados pela fé. Porém, não é uma fé neutra, uma fé que eu gosto muito de comparar com o amor. Se você falar assim, olha, eu amo. Ora, não basta dizer que você ama, você precisa o quê? Evidenciar o seu amor. Não adianta você dizer, eu amo, e se as tuas atitudes, elas são contrárias de alguém que ama. Portanto, da mesma maneira que o verdadeiro amor é provado pelas ações, a verdadeira fé é provado pela forma como você a vive. Você tem um amigo que diz assim para você, olha, eu sou vegetariano. Aí você o encontra lá no churrascão lá. Ele é vegetariano? Coisíssima nenhuma, ele é porque ele está dizendo que é, mas não é.
Da mesma maneira, a gente pode entender o seguinte: a salvação, conforme vai dizer Hernandes Dias Lopes, a salvação é pela graça por meio da fé. Mas não é a fé apenas fé na fé. Não é a fé em alguma coisa. Não é a fé em ídolos. Não é a fé em ancestrais. É a fé em Cristo. Paulo diz que a causa da salvação é a justificação pela fé. Ou seja, eu sou salvo porque eu sou justificado pela fé. Mas Tiago vai dizer que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação. Tiago olha para as consequências da salvação. Ou seja, qual é a causa da salvação? É a fé. Qual é a consequência? É a forma como eu vivo essa fé. De modo que eu sou justificado diante de Deus pela fé, mas diante dos homens pelas obras. As pessoas que estão próximas de você, elas veem a sua fé por meio das suas ações, por meio das suas obras. Eu creio em Jesus, sou justificado, mas a forma como eu vivo prova se de fato eu creio. De modo que a salvação é pela fé, mas a fé que produz obras. E aí o texto então ele vai dizer que, pois somos feitura dele. A palavra aqui feitura no grego é a palavra que nós temos na língua portuguesa para poema. De modo que Hernandes vai dizer o seguinte: Deus é o poeta, Cristo é a pena e nós somos o poema. A ideia aqui é exatamente essa, de que nós somos recriados por Deus. Não é isso que está lá em Romanos 8, que vai dizer que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho? Ou seja, eu fui recriado por Deus para ser parecido com Jesus. De maneira que uma vez que eu sou parecido com Jesus, eu preciso expressar com a minha vida a beleza do Evangelho. Eu preciso expressar com a minha vida a obra que Deus fez em mim. Então, Deus é o grande poeta. Cristo é a pena pela qual Ele escreve a poesia. E você é a obra de arte de Deus. Ele está dizendo que nós somos feitura dele. Ou seja, você foi recriado por Deus para ser uma poesia. Você foi recriado por Deus para que a sua vida tenha beleza, seja a obra de arte do Criador. De modo que ele vai dizer que, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Calvino vai dizer o seguinte, que ora, se a graça de Deus antecipou, então toda e qualquer base para vangloriar ficou eliminada. Até as obras que nós devemos praticar, Deus a preparou antes mesmo de nós a vivenciarmos. De maneira, meu irmão, minha irmã, que eu e você somos salvos por Deus, para que as pessoas, por meio da nossa vida, possam ver a beleza do Evangelho. Se a tua vida não expressa a beleza do Evangelho, é porque você não foi recriado por Deus e precisa ter uma experiência com o Senhor. Qual é a conclusão, então, que nós podemos tirar de tudo isso que foi falado? São perguntas, meus irmãos, que você deve levar para a sua casa e repensar, e pensar, e repensar. Primeira questão: você tem consciência do seu estado sem Deus? Você, por exemplo, que está aqui hoje me ouvindo, você entende que o que Deus fez realmente por você? Se você foi salvo, se você acha que é salvo, se você pensa que é salvo, você consegue ter dimensão da tua situação antes de Deus te salvar? Você já pensou, irmão, estar diante da morte e saber que você vai passar da eternidade longe do Senhor? Você já parou para pensar que se de repente acontece alguma coisa contigo e você estará ali vivenciando os seus últimos segundos de vida, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza para onde que você vai? Eu estava conversando com a minha esposa sobre essa questão, né, com a minha mãe, de uma pessoa que não acredita. Ela é ateia, não acredita, mas na hora que a coisa apertou, ela pediu oração. Aí eu estava até brincando assim, olha, tem gente que não acredita em nada. Aí o cara fala, isso tudo é besteira, tudo bobeira. Aí eu falo assim, olha, até por uma questão de lógica vale a pena ser crente. Vai que lá do outro lado tem alguma coisa. Se não tiver, acabou, morreu, acabou, mas vai que tem. Vai que tem. Sabe por quê, irmão? A gente está falando aqui de uma vida que é transitória.
que passa. Quando a gente está diante de determinadas coisas sérias, a gente percebe quanto tempo que a gente perde às vezes com coisas pequenas. E eu quero dizer uma coisa, principalmente para os jovens. O jovem tem uma mania de achar que nunca vai morrer, nunca vai ficar velho. E eu estava dizendo para minha mãe assim, olha que a morte e as debilidades da vida é uma bênção. Sabe o que é uma bênção, irmão? Porque quando nós estamos diante da morte, nós lembramos que somos filhos de Adão. Quando nós estamos diante da morte, nós lembramos que um dia seremos nós carregados. Hoje nós carregamos caixão. Amanhã será o nosso. Tem gente que diz assim, mas eu tenho medo de cemitério, eu odeio. Um dia tu não tem como correr, meu amigo. Um dia tu vai ficar lá. Eu não gosto de hospital. Não tem. Como o pessoal costuma dizer, não tem caô. Um dia tu vai estar lá no hospital precisando ser visitado. Tem muita gente que reclama que quando ficou doente não foi visitado. Mas a pergunta é, você visitou quando alguém também ficou doente? É muito complicado, irmão. Porque às vezes a gente vai vivendo a nossa vida achando que nunca vai acontecer com a gente. E geralmente cai a ficha quando uma pessoa, geralmente da tua mesma idade, morre. Quando você vê uma pessoa mais idosa, você fala, qual é a idade? Mas quando você vê um jovem, um adolescente, você tem essa percepção de que você está vulnerável. Essa semana, um conhecido nosso chegou em casa do trabalho, sentiu uma dor na cabeça, foi para o hospital, morreu. Aneurisma cerebral. Então, querido, para você morrer, basta teu coração parar de bater agora. Nosso corpo é tudo complexo. A qualquer hora, alguma coisa pode... Quem que segura a tua respiração e a tua existência é Deus. É Deus, é puramente graça e misericórdia. Então, a pergunta é, você tem consciência de onde Deus te tirou? Segunda, você consegue compreender a sua situação de desespero e de horror, se você chegar à conclusão de que ainda não nasceu de novo? Você consegue compreender qual foi a solução que Deus teve para a sua situação? Ele teve que matar o seu filho. A morte de Jesus Cristo, meu amigo, é muito bonitinho em filme. Quando a gente fica assustado quando a gente vê um cadáver diante da gente, tu imagina um cadáver colocado na cruz durante o dia, as pessoas passam, olham, uma pessoa ali morrendo, sendo agonizado, porque não consegue respirar, aos poucos vendo seu sangue sendo derramado. É muito bonitinho, você vê, eu lembro quando eu era criança, criado em família católica, né, sem miscigenada, religião e tal. Aí eu via o crucifixo assim, que tinha lá em casa, a imagem de Jesus. Aí eu já impressionado pelas cenas dos filmes, né? Aí eu via assim naquela imagem de Jesus, uma gotinha aqui na mão, outra gotinha na outra, um raladinho no joelho. Aí eu pegava assim um esmalte da minha mãe vermelho. Não, mas não era assim não, era... marcava o corpo todo de Jesus. Era assim que ele ficou. Eu era criança. Porque, de fato, irmão, o que Cristo passou por nós foi uma coisa muito forte. E que às vezes a gente olha para uma imagem, para o desenho, e a gente filme, a gente não consegue realmente ter a dimensão do que foi o sofrimento de Jesus. E aí fica essa pergunta, você já nasceu de novo? Como é que você sabe se você nasceu de novo? Os teus valores. Você é alguém que está sempre tentando ser uma pessoa melhor, olha para você, quando alguém... Às vezes a gente fica com raiva, né? Quando alguém fala um defeito nosso, é natural, eu não gosto também. Mas eu fico em casa pensando, poxa, se essa pessoa falou, é possível que eu realmente... Às vezes a gente tem que ser maduro o suficiente para entender as críticas de forma positiva, irmão. Mesmo que a pessoa às vezes não fale com doçura. Às vezes é importante a gente olhar assim, poxa, se essa pessoa reclamou dizendo que eu sou ignorante, é possível que ela tenha experimentado a minha ignorância. Eu preciso rever isso. É claro que quando você consegue falar isso com doçura, é legal. Poxa, irmão, tem como... Sou ignorante! Vai ficar com raiva, aí não quer nem chegar a rever. Aí tu fala, mas sou ignorante, tu acha que me deixa ignorante, pastor? Pô, não quero ter coisa, é desaforo, né? A pastor fala, não, pior que é mesmo. E outra, irmão, você tem andado em boas obras, você tem dado fruto. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com os nossos problemas que a gente esquece, irmãos, que existem pessoas que precisam da gente. Quantas pessoas você tem levado nas tuas costas?
Quando fala levar nas costas, não é ficar levando a pessoa. Não, é estar ali, orando pela pessoa, ajudando no anonimato. Não precisa, o departamento tal fez isso por fulano de tal. Não, querido, você. Não estou perguntando você, não estou perguntando aqui na igreja, não estou perguntando no departamento, estou perguntando você, a tua vida pessoal. Quantas pessoas, porque às vezes, irmãos, não estou desestimulando você a trabalhar em departamentos na igreja, pelo contrário, mas às vezes é enganoso as nossas boas obras praticadas na igreja, que às vezes a gente quer fazer para número. Não tem nada mais complicado do que relatório de final de ano. Quantas visitas, quanto não sei o que. Eu vou botar zero e tudo, estou nem aí porque vocês pensam, estou a fim de saber o que Deus pensa acerca do que eu estou fazendo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vamos nos tornando religiosos em pequenas coisas e o sistema nos corrompe. O presbitério. Teve um pastor que fez não sei quantos funerais, né? Mas aquilo não é verdade. Mas a igreja toda morreu, né? Era de traficante que morria e mandava o pastor ir lá fazer o funeral. 48, né? 48 funerais no ano. Aí eu pego, mas que isso? Que a tua igreja, metade dela morreu. Não, a gente dentro da comunidade morre, traficante manda descer lá e fazer o funeral. Mas, queridos, o que eu quero que você pense é isso. As tuas obras, você tem praticado no oculto, no secreto, você tem feito boas obras. E é uma forma de você rever a tua experiência de salvação. E se você é uma nova criatura, refeita, recriada por Deus, para andar nas obras que Deus preparou de antemão. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e que você possa sair dessa noite com essa reflexão. E se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas eu estou na igreja, não estou perguntando se tu está na igreja, se tu tem carteira de membro, estou perguntando se você já nasceu de novo. Como Nicodemos, que já era uma pessoa que já teve anos e anos, ele já era uma pessoa que conhecia a lei, que conhecia a religião, mas Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. A pergunta que eu faço para você, você já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de novo, eu não vou fazer apelo, eu quero que você simplesmente repense nessa noite, dobre o teu joelho no canto e peça, Senhor, eu quero a experiência de ser uma nova criação na tua presença. Amém? Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que a gente ouve uma palavra exposta dessa maneira, tão claramente sobre a obra de Cristo por cada um de nós, isso deve fazer em nós, não é, aumentar o nosso amor para aquele que provou esse amor de uma forma tremenda. A Bíblia nos ensina que a mesa do Senhor, ela é o modelo e o exemplo daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi pregado aqui, para que você entenda sempre e lembre da obra que Cristo fez e até que ponto ele foi para que você tivesse comunhão com o Senhor. Eu quero convidar os presbíteros a